Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15. Eu não vou pregar nesse texto, mas esse texto vai servir de base para aquilo que nós iremos ministrar nessa noite. Amém? Atos, capítulo 24, versículo 15. Acredito que vai ser colocado na tela. Se não for, você vai acompanhar comigo a leitura. Diz o apóstolo Paulo: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos, como também de injustos. Vamos juntos, nós todos ler esse texto. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos, como de injustos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Podem sentar? Vou fazer algumas perguntas para vocês, e não é para vocês responderem a mim, é para vocês responderem para vocês mesmos. Amém? Primeira pergunta: sou salvo? Olha que pergunta importante. Sou salvo? É interessante e é importante a gente saber que não existe meio termo. Ou a pessoa é ou não é. Nessa noite nós iremos falar a respeito de uma grande advertência feita pelo Senhor Jesus para aqueles que pensam, para aqueles que acham que são salvos. Porque vai ter um dia, vai ter um momento onde muitas pessoas vão questionar Jesus, porque elas achavam, elas pensavam que eram salvas. De antemão, eu quero que todos acreditem, tenham fé, deposite sua confiança na palavra de Deus, que nos revela que haverá ressurreição, tanto dos salvos como dos perdidos. Que na expressão de Paulo ele chama de justos e injustos. Haverá ressurreição dos justos e haverá ressurreição dos injustos. Amém? Existem os que são salvos, existem os que não são salvos. Isso é uma verdade. Jesus afirmou, e quando Jesus ou qualquer apóstolo fala, não tem como a gente refutar. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus faz uma afirmação, uma revelação de grande importância. João 5, 28 e 29, disse Jesus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Inevitável. Você que está aqui presente, você que está em casa, você que um dia vai ouvir esta mensagem, saiba que todos, sem exceção, vão ouvir a voz de Jesus e vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. A questão principal é justamente a pergunta que eu fiz: eu sou salvo? Quando eu digo eu sou salvo, eu estou aqui perguntando que cada um faça essa pergunta para você mesmo. Eu sou salvo? Você é salvo? Tem como a gente saber? Tem sim. Isso é o que nós queremos tratar nesta noite. Tem como a gente saber se a gente é ou não salvo? Se a gente é ou não, de fato, filho de Deus? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Ele nos revela, Ele nos ensina como é que a gente pode identificar quem é, quem não é. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, disse Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados com ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus,
nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Preste atenção nesta palavra de Jesus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E é aqui que ele revela que muitos que pensam, muitos que acham, naquele dia, naquela hora, vão descobrir que eles estavam enganados. Pensavam que eram salvos, achavam que eram salvos. Mas Jesus revela, versículo 21 em diante: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, não é difícil entender que aqui nesse texto, essas pessoas achavam, pensavam que eram salvas. Porque para ter a ousadia de questionar Jesus, é porque eles pensavam, eles achavam que eram salvos. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ela pode ser enganada. Ela pode estar enganada. E esta noite é uma noite de advertência para todos vocês que estão aqui, que eu creio, eu acredito e espero que ninguém aqui esteja enganado, mas que tenha fé real na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Porém, tem um detalhe aqui que às vezes a gente não leva em consideração. É o versículo 20. Jesus disse: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Se Jesus aqui fala, nos revela, que pelos frutos dos falsos profetas a gente identificaria, aí eu faço uma pergunta agora introspectiva: e os meus frutos? E os seus frutos? Pelos seus frutos dá para você ter uma ideia se você é ou não filho de Deus, se você é ou não salvo. Pelos nossos frutos a gente vai saber se somos ou não salvo. Essa é a questão. Veja nesse texto lido, tem muitos que pensam, tem muitos que acham que eram salvos. E naqueles dias serão decepcionados, porque vai ser revelado que muitos achavam, muitos pensavam que eram salvos. E isto é muito sério. Isto é uma coisa séria, porque minha vida, sua vida, está em jogo. Você já pensou essas pessoas? Onde elas se encontravam? Onde elas frequentavam? Onde elas congregavam? A gente percebe, a gente entende, a gente tem uma noção que essas pessoas eram pessoas que estavam no meio dos cristãos. Profetizavam, faziam milagres, expulsavam demônios, com certeza participavam dos cultos, louvavam a Deus, glorificavam a Deus, exaltavam a Deus. A coisa não é tão simples como se parece. E eu não estou aqui para complicar, eu estou aqui para divertir, tanto nós que estamos aqui, como aqueles que estão em casa nos assistindo, ou que vão assistir em uma outra oportunidade qualquer. Como salvo, o salvo não pode, o salvo não vive. Eu vou repetir, o salvo não pode, o salvo não vive. Como? Eu vou mostrar para vocês. E vocês tirem suas conclusões. E vocês percebam se realmente, cada um aqui, e eu faço a Deus minha oração, que todos nós sejamos de fato salvos para o louvor e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? É assim que eu creio, é assim que eu espero, é assim que eu gostaria que fosse, para o louvor e para a glória do Senhor. Já pensou a gente chegar na glória celestial e de um momento para outro a gente reunir a congregação Vida Nova e a gente procurar: cadê os irmãos? Cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? Vai ser constrangedor por algum momento. O prazer nosso é a gente chegar lá e a gente contemplar cada um de vocês juntos, louvando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Repito, o salvo não pode, o salvo não vive. Olhe, não pode, não vive. Preste atenção no que eu estou dizendo. O salvo não pode, o salvo não vive. 1 João 3,8. Preste atenção no que está escrito. Não é tão difícil de entender.
diz o Senhor através de João. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Eu disse que o salvo não pode, eu disse que o salvo não vive. E você agora está se deparando com a mensagem. 9, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A coisa é séria. Agora a gente precisa entender que pecar é uma coisa, viver pecando é outra coisa. Pecar, todos, sem exceção, peca, porque é o mesmo João que revela. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu não estou dizendo aqui, nem João disse que quem é salvo não peca. João disse que quem é salvo não vive pecando. João disse que quem é salvo não pode viver pecando. Então, se alguém vive pecando, esse alguém é um grande candidato para Jesus dizer a ele naquele dia: nunca vos conheci. E essas pessoas que Jesus vai dizer que nunca os conheceu, são pessoas que confessavam ele, que falavam, que adoravam, que glorificavam, que exaltavam ele, que fazia milagre em nome dele, que curava em nome dele, que expulsava demônio em nome dele, mas viviam pecando. E você está vendo, aí no texto que está muito claro, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. No meio cristão a gente escuta coisas absurdas, tipo o que eu vou dizer agora. Um determinado irmão se levantou e nos questionou dizendo: eu posso pecar, porque eu creio em Jesus, eu posso pecar. E ele questionou e chegou a ponto de dizer: eu posso ir até para um hotel, se eu tiver alguém com lá e Jesus chegar, ele me leva, porque eu posso. Olha para aí que absurdo. Olha que absurdo. O texto está aqui claro. Quem é nascido de Deus, aqui não está dizendo que quem congrega, que quem canta, que quem louva, que quem prega, quem dirige, não. O texto está dizendo quem é nascido de Deus. Para ser salvo, tem que ser nascido de Deus. Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode nem ver, e muito menos entrar no reino de Deus. Por isso que o Senhor revela: o que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? É muito claro. Quando Jesus nos chamou, ele nos revela que ele nos constituiu uma nação santa, um povo santo, um povo separado, um povo de propriedade exclusiva dele, e que este povo se submete a ele. Não é um povo que não tem domínio, não é um povo que não tem dono, não é um povo que vive de qualquer jeito, não é um povo que vive de qualquer maneira, não. Quem tem compromisso com Jesus se submete a ele, se submete à sua palavra. É por isso que Paulo disse de alto e bom som: não vive mais eu, não vive mais eu, quem vive em mim é Cristo, e este viver é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Preste atenção, o salvo, e eu espero, e eu sei, e eu acredito que todos nós que estamos aqui somos salvos.
O salvo procura viver de acordo com a palavra de Cristo. O salvo procura viver de acordo com a palavra de Cristo. Evangelho de João capítulo 10 é um versículo bastante conhecido do povo de Deus. Muito se prega sobre esse texto. Versículo 27 e 28. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você, se eu, se qualquer ser humano na face da terra pertence a Jesus, a gente procura ouvir sua voz. Através de quê? Da sua palavra. Quando Jesus diz, ouve a minha voz, ele está dizendo, ouve a minha palavra. Procuram seguir a minha palavra. Não é por fazer parte da igreja, não é por ser batizado, não é por cantar, por pregar, por dirigir, por congregar, por ofertar, por estar na igreja visível, que nos dá o direito de dizer que somos salvos, porque naquele dia muitos vão ser decepcionados. As minhas ovelhas, aquelas que pertencem a Jesus, elas procuram ouvir a voz de Jesus. E Jesus diz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Estão lembrados do texto que eu li, que Jesus diz, apartai-vos de malditos, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Agora, suas ovelhas, Jesus faz questão de dizer, eu as conheço. Eu as conheço. Elas me seguem. Ou seja, elas procuram viver de acordo com a minha palavra. O compromisso delas é com a minha palavra, é comigo. Por isso que Jesus diz, eu as conheço. E aqueles que procuram viver de acordo com a palavra do Senhor, se cumpre neles o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, aleluia. Segurança total, segurança absoluta, naqueles que têm Jesus como Senhor, como Salvador, que se submete a Ele, que procura viver de acordo com a sua palavra. Então, neste momento, vamos fazer uma outra pergunta. Hoje é uma noite de reflexão. Eu, você, nós, procuramos viver de acordo com a palavra do Senhor? Essa pergunta você tem que responder para você mesmo. Ou você nem faz questão de conhecer a palavra do Senhor? Ou você ignora certos preceitos, certas regras, certas normas, certas orientações, certas advertências e vive de qualquer jeito? Eu não estou aqui para julgar ninguém, pelo contrário. Eu estou aqui para divertir, porque enquanto a gente estiver aqui ouvindo, a gente pode mudar a nossa história. A gente pode mudar nosso futuro. Porque não é só dizer para Jesus sim, sim. Não, não é só dizer para Jesus sim. Porque isso é um engano. Quando a gente diz entregue sua vida a Jesus, é você entregar sua vida a Jesus sem reservas. Completamente. É morrer para o mundo. É nascer para Deus. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Não sei, e não estou aqui nem pensando em saber, mas eu estou aqui como um atalaia, como um homem para falar das coisas de Deus para nós. Para quem não procura viver praticando a palavra de Deus, existem várias advertências. Existem várias advertências que ficaram registradas justamente para que a gente tivesse essa informação. Tiago 1, 21 e 22. Você conhece demais esse texto, porque é muito pregado pelos pastores, pelos pregadores. Tiago capítulo 1,
versículo 21 e 22. Está escrito: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem apenas ouve e não procura praticar, ele não está enganando o pastor da igreja. Ele não está enganando sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos. Não. Ele está enganando a si mesmo. Como disse, e vou repetir mais uma vez nesta noite, aqui na igreja, se houver um concurso de santidade, vai dar empate técnico, porque todos nós somos santos na igreja. Mas nós não somos na igreja o verdadeiro ser. Tomara que todos fossem o que são na igreja. Como é que nós nos portamos fora da congregação? Ou você acha que Deus só nos observa aqui na igreja? Deus nos observa todos os dias, em todos os lugares. Deus sabe, Deus conhece tudo. Não há nada que seja oculto aos olhos de Deus. É por isso que ele disse através de Jesus que ele procura como se Deus precisasse procurar alguma coisa. Não, é uma expressão que a gente possa entender. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que são na igreja, o que são fora, que são fora, o que são na igreja. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que advertência da parte do Senhor nós temos ainda. Jesus revela em Hebreus 5, versículo 9. Hebreus 5, 9. Mas eu quero ler primeiro o 8. Disse Jesus, através do autor dos Hebreus: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... Jesus obedeceu, serviu de exemplo, e ele se tornou o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Mais uma pergunta para a gente refletir nesta noite. Nós procuramos obedecer a Jesus? No que gostamos ou no que não gostamos, não importa. Procuramos obedecer a Jesus? Outra advertência de Jesus que é muito séria. Lucas capítulo 6. Versículo 46. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não procuram fazer o que eu vos mando? Será que tem algum valor? Será que tem alguma validade? Será que tem alguma importância a gente dizer Senhor, Senhor, e a gente não procurar fazer o que Ele manda? Onde é que eu quero chegar nesta noite? Eu quero advertir, porque às vezes a gente pode estar na igreja, viver na igreja, e quando eu digo igreja, eu estou falando na igreja visível, porque a igreja invisível, Jesus sabe quem são. Às vezes nós estamos na igreja e a gente pode pensar que somos. Já pensou chegar naquele dia e alguém ouvir de Jesus essas palavras? Nunca vos conheci. Mas Senhor, eu estava na igreja, eu cantava, eu tocava, eu orava, eu pregava, eu dirigia, eu ofertava, eu participava do conjunto A, do conjunto B, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidades. Vocês que vivem na prática do pecado, nunca vos conheci. Não é que ele conheceu algum dia. Nunca vos conheci. Nós que somos salvos, nós que somos nascidos de Deus, tem algumas situações, tem algumas circunstâncias que não tem alternativa. Ou a gente faz ou não faz. Mateus capítulo 6.
Parece que eu não estou na igreja não, porque eu não estou vendo nem a respiração de vocês. Mateus capítulo 6, olha o que disse Jesus, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não temos opção. Não temos outra opção. Se alguém nos fere, a gente tem que perdoar. Se alguém nos machuca, a gente tem que perdoar. Porque a gente também fere, a gente também machuca Deus com nossas transgressões, com nossas falhas. E a gente precisa também do perdão. E Jesus aqui foi muito claro: se você não perdoa, não pode ser perdoado. Se você perdoa, você é perdoado. Como salvo, como remido, como comprado pelo sangue de Jesus, como salvo na pessoa de Jesus, a gente hoje tem uma outra perspectiva, como diz, por exemplo, Efésios 4:32. Efésios capítulo 4, versículo 32, essa palavra aqui é para aquele que é salvo, diz o Senhor: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O salvo, ele tem alegria, ele tem o prazer, ele tem a satisfação, ele tem a graça, ele tem o conhecimento de que Deus o perdoou. E aí, quando alguém lhe fere, quando alguém lhe machuca, ele também perdoa, porque sabe que foi perdoado. Aí vamos fazer uma outra pergunta: temos perdoado aqueles que nos ofendem? Ou lá na nossa alma, ou lá no nosso coração, tem alguma coisa ainda que a gente precisa trabalhar? Outro dia, eu vi de uma irmã nossa na fé, ela dizer: faz 20 anos que meu pai me ofendeu e eu não consigo perdoar. 20 anos sem conseguir perdoar o pai. Então, Jesus está dizendo o quê? Se você foi perdoado, se você tem a consciência, se você tem a convicção que foi perdoado, então perdoe também. É isso que Paulo repete em Colossenses 3:13. De uma maneira mais clara, Colossenses 3:13, o apóstolo São Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não é uma opção, é mandamento do Senhor. Não é uma opção, é mandamento do Senhor. Eu não vou perdoar, mas Jesus mandou, eu vou perdoar. Por mim mesmo eu não perdoaria, mas Jesus mandou. E como eu sou servo, como nós somos servos, submissos a Jesus, tem que perdoar. Se porventura nesta noite tiver aqui alguém ou em casa que tem mágoa de quem quer que seja, e com motivo e com razão, eu não estou dizendo que você não tem motivo nem tem razão não, porque aqui está escrito, ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa, caso tenha motivo, tenha razão, mas tem que perdoar. Amém, irmãos? Amém. Existe uma palavra, uma advertência da parte do Senhor, que ele usa, o apóstolo Paulo, que foi um dos homens que Deus usou poderosamente, e ele nos adverte de uma forma muito clara, falando com a igreja, nos chamando a atenção. Acaso vocês não sabem? Será que vocês não sabem? Onde é que Paulo disse isso? 1 Coríntios 6:9. Por acaso vocês não sabem dessas informações? É claro que a gente sabe. É claro que a gente está ciente dessas informações. Quais são as informações? Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não está aqui escrito, irmãos? Um salvo não pode viver na injustiça. Não é à toa que o Senhor usa o homem de Deus para dizer: aquele que é injusto, continue na injustiça. Mas aquele que é justo, continue na justiça. Aquele que é santo, continue a santificar-se. A gente não pode viver na injustiça, porque está revelado que aqueles que vivem na justiça não herdarão o reino de Deus. Por isso que nossos atos lá fora
vão comprovar quem nós somos. Não está escrito por Jesus? Pelos frutos conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Mas só que a gente associa essa palavra para os outros. A gente esquece que a gente também tem frutos. Quando Jesus disse, pelos frutos conhecereis, ele está falando de todos. Ele está falando para todos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Não vos enganeis. Nem impuro, nem idólatra, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, eu sou salvo, você é salvo, e a gente vive nessas práticas, ou em alguma delas, como é que a gente pode herdar o reino de Deus? E quando eu digo que nós somos salvos, eu estou dizendo aqui, a gente pode dizer, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, sim, e você vive nessas práticas? Porque se você vê nessas práticas, está havendo alguma contradição. Deus revelou que essas pessoas que vivem nessas práticas não herdarão o reino de Deus. Mas Deus também nos adverte e nos avisa que você, que eu, que qualquer um pode ter cometido tudo isso e muito mais. Versículo de número 11. Tais foste alguns de vós. Foste quer dizer o quê? Foste quer dizer o quê? Que não é mais. Será que é tão difícil de entender isto? Você pode ter tido todas estas virtudes negativas no passado. Mas quando você entregou sua vida a Jesus, Jesus transforma ou não transforma? Quem é nascido de Deus é uma nova criatura. Tais foste alguns de vós, mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus, no Espírito Santo nosso Deus, foste santificados. O salvo, ele procura viver de acordo com a palavra do Senhor. Amém? O salvo procura viver de acordo com a palavra do Senhor. Então, se a gente sabe, se a gente prega para os outros, que quem vive nessas práticas precisa de se converter, e a gente vai viver nessas práticas, então a gente precisa se converter. Porque se a gente prega para os outros, que quem vive nessas práticas não herdará o reino de Deus, quantas e quantas vezes eu, você, nós que estamos aqui e outros que estão em casa, já pregamos para os outros, mostrando esse texto, olha, tem que se converter. Tem que mudar de vida, tem que se converter. Aqui, não herdará o reino de Deus. E porventura, algum que se diz salvo, que pensa que é salvo, que acha que é salvo, e vive nessa prática, o que é que vai acontecer com ele? Vai ouvir de Jesus as seguintes palavras: nunca vos conheci. Aqueles que eu conheci foram transformados. Eles fizeram estas coisas, eles fizeram mais do que isso, mas foram transformados. Amém? Acho que você conhece, mas antes de eu ir para esse texto, eu quero repetir o versículo 11. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificados, mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Deus está dizendo que quem vive nessa prática não vai ser salvo, não fará parte do reino de Deus. Mas Deus também está dizendo que muitos que viviam nessa prática não vivem mais, foram justificados, foram santificados, foram salvos através do Senhor Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 21. São revelações da parte de Deus que são importantes. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, se alguém vive nessas práticas e está na igreja, convive na igreja, está na igreja, acha que é salvo, pensa que é salvo, diz que é salvo, está revelado. A parte que lhe cabe é o lago de fogo, a segunda morte. Deus, Ele é santo, amém?
E como pai, ele diz que seus filhos devem ser santos, separados, para o louvor e para a glória do Senhor. Alguém neste momento pode estar pensando, alguém neste momento pode estar questionando, a salvação é pela graça mediante a fé. Verdade absoluta. Eu não estou aqui para contradizer isso não, em hipótese nenhuma. A salvação é pela graça mediante a fé, independentemente de obras. Corretíssimo, amém? Porém, a fé salvadora é uma fé que vem acompanhada de obras. Não tem como alguém ser salvo e não ter obras. Impossível. No mesmo texto que o Senhor usa para dizer que a salvação é pela graça mediante a fé, Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Salvo. Versículo seguinte: somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Sou salvo, você é salvo, somos salvos. Então nossa vida agora é uma vida pautada de boas obras para o louvor e para a glória do Senhor. Não para a salvação, mas para autenticar, confirmar a salvação. As obras não salvam, mas autenticam, confirmam a salvação. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez. Irmãos, a gente tem que entender que quando a gente assume um compromisso com o Senhor, é um compromisso de responsabilidade. Eu agora sou de Jesus, e vai fazer o que quer. E vai andar do jeito que quer. O padrão de Deus é este, para os salvos. 1 João 2,1. Este é o padrão de Deus. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Esse é o padrão. Não pecar. Mas Deus sabe de antemão que nós estamos aqui nessa terra, e enquanto a gente estiver nessa terra, nós teremos as duas naturezas. A natureza terrena, que é inclinada para o pecado, e a natureza divina, que é inclinada para as coisas eternas, para as coisas de Deus. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, não é uma coisa normal, se todavia alguém pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é, versículo 2, a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Se alguém pecar, o que é que deve fazer? Confessar ao Senhor o seu pecado e deixar. Qual é o sentido que faz de confessar o pecado e continuar pecando? Essa pessoa está praticando. Claro e evidente que na nossa caminhada a gente vai pecar sim, vamos errar sim, mas não é viver na prática, porque não pode. É nascido de Deus. Não tem como, é nascido de Deus. Se você, ou se qualquer um precisar, eu disse, se precisar, a gente deve fazer a seguinte oração. Essa oração ela tem uma força, ela tem um poder muito grande. Salmo 51, versículo 10. Porque talvez seja essa a razão, talvez seja este o motivo de alguns viverem pecando e não conseguir parar de pecar. É porque não aconteceu com ele ainda este fato. Que fato? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Enquanto esse coração não for trocado, não é o coração, a máquina que está aqui batendo, é uma linguagem figurada que Deus usa para que a gente possa entender. Enquanto não nascer de novo, enquanto Deus não fizer essa obra interna, a pessoa pode tentar, mas não vai conseguir vencer o pecado. Agora, quando ele nascer de novo, aí ele vai ter uma força sobrenatural.
Ele vai ter uma força sobrenatural, porque é justamente aí onde ele nasce de novo, é justamente onde ele é salvo. Porque o salvo, ele peca, mas ele não terá prazer no pecado. Por isso essa oração é de grande importância. Senhor, eu não consigo. Senhor, me salva. Senhor, me transforma. Senhor, me dá um coração novo. Senhor, eu quero te servir. Eu quero te agradar. Eu quero andar de acordo com a tua palavra. Senhor, me ajuda. Porque isso não é uma obra que é feita pelas nossas forças. Não. Isso é uma obra que é feita por Deus. Eu vou repetir o versículo de número 9 de 1 João 3. 1 João 3, versículo 9, preste atenção no que aqui diz. No finalzinho desse versículo, eu vou ler ele todo, e eu quero que você preste atenção no finalzinho dele. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. É justamente essa semente que vai fazer o nosso coração novo. É o Espírito Santo. É aquela atitude, aquela ação que chama-se na linguagem teológica regeneração, o novo nascimento. Olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. E ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém, irmãos? A divina semente, o Espírito Santo que habita em todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus. Efésios 1, 13, 14, Paulo diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate para o seu louvor e para a sua glória. É a primeira coisa que acontece conosco, é o nascimento, é o selo, é o penhor do Espírito Santo, que vai fazer a gente ser uma nova criatura. É Ele. Se não tiver Ele, não tem como ser uma nova criatura. Você vai se esforçar, vai se esforçar, vai se esforçar, mas nunca vai chegar lá, porque a carne jamais vai agradar a Deus. Outra pergunta de suma importância. Eu gostaria de saber se sou salvo. Eu gostaria de saber se sou filho de Deus. Eu gostaria de saber se sou salvo. Eu gostaria de saber se sou filho de Deus. Essa pergunta é para todos nós, se alguém tem essa dúvida. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são de grande importância e de grande revelação. Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 26. Salvo. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha, se a pessoa realmente nasceu de Deus, realmente é uma nova criatura, e ela viver deliberadamente em pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E o que é que resta? E o que é que vem? E o que é que acontecerá? Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Se sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, muito maior, de quanto mais severo o castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Se na lei de Moisés, a pessoa quando violava a lei era morta pelo depoimento de 2 pessoas, com Jesus, quem nasceu dele, quem é nova criatura, quem de fato é salvo, se por acaso viver deliberadamente em pecado, prepara as costas. Prepara as costas. O castigo será maior do que aquele de Moisés. Versículo seguinte. Ora,
nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Quem é de Deus, quem nasceu de Deus, se viver deliberadamente em pecado, pode preparar que vai cair nas mãos do Senhor. E vai acontecer com ele coisas tipo Ananias e Safira, fulminados dentro do templo. O jovem lá de Corinto que foi entregue para Satanás destruir a carne, não ficará impune. Não ficará impune. Versículo seguinte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus adverte. Aí como é que eu sei que sou? Como é que você sabe que é? Se você vive no pecado e não é punido e não é castigado, você vai saber agora. Você vai descobrir agora. Hebreus 12, você vai passar uma página à frente. A partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes? Logo, sois bastardos e não filhos. Aqui está a revelação. Se alguém vive em pecado, se alguém vive praticando iniquidade, se alguém vive no mundo fazendo tudo o que quer e vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, e não acontece nada, e não é castigado, não é repreendido, é porque não é filho. O filho, o salvo, não pode viver pecando. O salvo, o filho, não pode viver pecando. Se for pecar, se viver pecando, prepare as costas, porque o castigo é inevitável. O castigo é inevitável. Às vezes a gente só escuta, às vezes a gente só gosta, às vezes a gente só quer saber da parte doce do Evangelho. Mas o Evangelho não só tem a parte doce, não. Tem também o outro lado. Está revelado, está escrito, e a gente escuta isso todos os meses na ceia do Senhor, que alguns, por comerem a ceia do Senhor indignamente, estavam enfermos, outros estavam fracos, e outros morreram antes do tempo, por comer a ceia do Senhor indignamente. Todo mês a gente lê esse texto aqui na igreja, e será que a gente não escuta? Será que a gente não sabe? Será que a gente não leva isso em consideração? Será que Deus vai deixar a coisa acontecer como se nada tivesse... Não, irmão. Deus julgará o seu povo. E esse julgamento que Deus está falando é aqui, agora. Não é lá não. O julgamento de lá, do povo de Deus, já aconteceu. Jesus levou sobre si nossos pecados. Mas a nossa vida cotidiana aqui, dependendo de nossas atitudes, nossas costas vão receber a lapada. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não ficará impune. E se alguém vive, se alguém continua na prática do pecado, faça a oração que eu disse com urgência: Senhor, dá-me um coração novo, porque parece, dá a entender que não nasceu de novo. E se nasceu de novo e viver praticando o que é errado, Deus vai punir. Como aqui está escrito. Versículo de número 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes? Logo sois bastardos e não filhos. O bastardo, ele vai receber o julgamento no trono branco. Vai ser lançado no lago de fogo. O filho, ele vai ser disciplinado aqui. Vai ser corrigido aqui. Vai ser disciplinado aqui. No versículo de número 9, além disso,
tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Se a gente respeita nossos pais terrenos, se a gente honra nossos pais terrenos, se a gente escuta a voz de nossos pais terrenos, e Deus? Nosso Pai espiritual. E Deus? Quantas e quantas vezes nossos pais nos disciplinaram? Quantas e quantas vezes nossos pais nos corrigiram? Quantas e quantas vezes nossos pais nos repreenderam? Quantas e quantas vezes nossos pais nos colocaram de castigo? Por quê? Porque a gente fez o que era bom? Eu tenho lembranças do meu pai, assim como o Douglas tem lembrança minha. Eu tenho lembranças do meu pai. Meu pai uma vez me pegou jogando sinuca pela madrugada, e ele chegou de viagem, ele era caminhoneiro, e ele me levou pela orelha, chegou em casa, me botou de castigo em cima de um bocado de caroço de feijão, me lembro como hoje, e ele assistindo televisão, e eu de costa para a televisão. Horas. Mas bendita noite, bendito puxão de orelha. Nunca mais eu entrei no sinuca para jogar apostado. Por que ele fez isso comigo? Porque era filho dele. E por que ele não fez com o vizinho que estava comigo? Porque não era filho dele. Por que seu pai lhe disciplina? Porque é seu pai, você é filho dele. Por que sua mãe lhe dá ordem, lhe disciplina, lhe põe de castigo? Porque é sua mãe. Por que nossos pais nos corrigem? Porque é nossos pais e nosso pai espiritual. E nosso pai espiritual vai querer que a gente viva de qualquer jeito, que a gente tenha de qualquer jeito? Não. A disciplina vem, o castigo vem. Vem para quê? Versículo 10. Pois ele, nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Seja separado. A gente não pode viver, a gente não pode andar de acordo com o mundo. A gente não pode viver, não pode andar de conformidade com o mundo. O mundo tem seu padrão, e o padrão do mundo nunca foi, nunca é, nunca será a vontade de Deus. É dito, 3 grandes inimigos nossos, o mundo, o diabo e a nossa carne. E os 3 se juntam para que a gente seja rebelde contra Deus. Se a gente der atenção para o mundo, a gente vai andar e viver de acordo com o mundo. E às vezes o mundo penetra na igreja sorrateiramente. E às vezes a igreja está como se fosse o mundo. E não há diferença. Mas Deus nos adverte. Deus nos corrige. Deus nos disciplina para a sua santidade. Para que a gente se aproxime o mais possível dele. Claro e evidente que nunca vamos chegar aqui no padrão, que é o padrão dele. O padrão dele é santo. E o Senhor nos diz, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Esse é o padrão. Por isso que quem é salvo, por isso que quem é remido, por isso que quem é filho, não pode viver de conformidade com o mundo. E se viver e não tiver nada, não acontecer nada, é porque não é de Deus, é do mundo. Agora, se for de Deus, está aqui, revelado, que Ele vai disciplinar. E o interessante é que você vai saber quando Deus está lhe disciplinando. E tem mais uma coisa, que todos vocês sabem. Nossa consciência. Você sabe quando faz a coisa errada. Você sabe quando está no mundo fazendo o que é errado. Você sabe. Se você é nascido de Deus, você sabe, porque o Espírito Santo vai estar lá, olha. Vai estar lá. Vai estar tocando. Vai estar falando. Vai estar disciplinando. E a nossa mente e a nossa consciência vai estar nos acusando. Versículo seguinte, diz o autor aos Hebreus. Toda disciplina, versículo 11, por favor. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça.
No momento dói, no momento machuca, no momento não é bom, no momento não é agradável, mas depois Deus quer fazer que isso aconteça em nossas vidas. É isso que Ele quer fazer, que a gente produza fruto pacífico, que a gente seja abençoado. É isso que nossos pais faziam conosco, nos disciplinavam, nos corrigia, para que a gente não fizesse as coisas erradas, que para eles eram erradas. Deus não tem essa história de para ele ser errado, não. Quando ele diz que é errado, é porque é errado mesmo. Amém? Sou salvo, sou filho de Deus. Versículo 12. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Precisamos entender, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja santa. Os que fazem parte da igreja do Senhor Jesus são santos. Não são santos na essência da palavra, mas são santificados e procuram viver de conformidade com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Essa história que a gente vai ouvir muito, que a gente ouve muito, que a gente está presenciando em muitos lugares aí. Ah, eu sou crente, eu sou salvo, posso fazer o que eu quiser, posso ir para onde quiser, posso fazer o que eu quiser. Pense direitinho. Pense direitinho. Para um pouco. Quem é salvo de fato e de direito, quem é remido pelo sangue de Jesus, quem é comprado pelo sangue de Jesus, procura fazer a vontade dEle. Procura fazer a vontade do Senhor. Procura viver de acordo com a sua vontade. Procura praticar a sua palavra. Muitas e muitas vezes, muitas e muitas ocasiões, a gente quer ir por aqui, mas a gente diz, eu não posso, porque a palavra de Deus não diz que eu não devo ir por aqui. Eu devo ir por aqui, embora que seja ruim, embora que não seja bom aos meus olhos, mas é a vontade de Deus. E depois a gente vai descobrir que ali é o melhor. Que ali é o melhor. Essa semana, um casal me procurou, e por motivos justos, eles queriam se separar, queriam se afastar, queriam deixar um ao outro, e aquela briga toda, aquela confusão toda, vocês têm razão, vocês estão cobertos de razão, mas o preço vai ser muito caro. Se vocês usarem o que a palavra ensina, de perdoar, de suportar, de tolerar um ao outro, o sofrimento vai ser menor, e a bênção vai ser maior. A vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus não é esse. A vontade de Deus é outra coisa, é perdoar. E quando se fala disso, a gente não tem como não lembrar. Os apóstolos, quando viram Jesus ensinando, falando sobre perdão, Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque se é para perdoar 7 vezes no dia, aumenta a nossa fé. Aí depois Jesus vai responder a eles numa outra pergunta. Não é 7 não, você está enganado. É 70 vezes 7. Tem algumas colunas no cristianismo que não pode deixar de existir. Não tem como alguém se declarar cristão, não tem como alguém declarar salvo, não tem como alguém declarar que é filho de Deus e não praticar perdão, e não praticar arrependimento, e não praticar amor. Não tem como. Não tem como. Sou salvo? Glória a Deus. Eu não estou aqui para questionar ninguém. Estou aqui para divertir a todos, para que você possa viver, andar de conformidade com a vontade de Papai do Céu. Amém? E se for necessário, faça suas a oração do salmista. Dá-me, Senhor, um coração novo. Afaste de mim, Senhor, esse pecado. Afaste de mim essas coisas, Senhor. E o Senhor revela que Ele é nosso ajudador. A gente precisa reconhecer nossa fragilidade. A gente precisa reconhecer nossa capacidade e pedir ajuda a quem pode nos ajudar. Ele. Amém?